Romanos capítulo 4, versículos 22 a 25, diz assim: em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. A quem Deus creditará justiça a nós. Cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Senhor, fala com cada um de nós, pela Tua palavra. Precisamos ouvir do Senhor no dia de hoje. Então fala por meio da Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, Tua igreja hoje. Irmãos, nós estamos terminando o capítulo 4 aqui de Romanos. E os irmãos observam que na leitura desse texto de hoje, no versículo 22, a gente tem uma palavrinha inicial falando em consequência. E em consequência do que a gente está falando? Para quem talvez perdeu, ou para a gente retomar aqui o estudo e concluir esse capítulo importantíssimo da carta de Paulo aos Romanos e da palavra de Deus para nossas vidas ainda hoje. Aqui diz em consequência, falando da fé, e diz, isso lhe foi creditado sobre Abraão como justiça. Então o apóstolo Paulo, nesse texto, ele quer que a gente saiba hoje que essa fé creditada a Abraão... Vamos prosseguir. Paulo quer que a gente saiba que essa fé é creditada a Abraão e a nós como justiça. Mas, de novo, qual que é o significado sobre em consequência, no versículo 22. Então, do começo ao fim, lembre que Romanos 4, esse capítulo 4, que nós estamos aqui terminando hoje, ele está falando sobre a fé de Abraão como exemplo da fé justificadora. E presta atenção que Paulo dedica um capítulo inteiro para falar sobre esse tema, para falar sobre essa fé de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, que não foi pelas obras da lei. É para você entender a importância desse assunto, desse tema. Primeiro, para entender que o cristianismo não é algo separado, sem vínculo nenhum com o judaísmo, na mente de Paulo. Pelo contrário, Paulo está querendo mostrar a continuidade, lógico que essa palavra é dentro dos seus limites, da harmonia no caminho que a gente tem da salvação para os judeus e cristãos. Então não é algo desconectado. E aí no versículo 22, Paulo quer que a gente pense e reflita aqui mais uma vez sobre por que a fé é o caminho que Deus escolheu. Para que cada um de nós, pecador, se acertasse com Ele. Que é pela fé, pela graça. E o que quer dizer isso? É por isso que aqui ele volta a citar Gênesis, capítulo 15, versículo 6, quando ele fala sobre em consequência. Em consequência daquilo que ele já falou aqui citando, Gênesis 15, 6, que é em consequência da fé, que foi creditado a Abraão como justiça. E então a gente está vendo agora por que essa fé é a maneira que Deus escolheu como o meio, o instrumento, para que Abraão fosse considerado justo. Como é que é esse negócio? Então, continue lembrando e pensando sobre isso. A fé é o caminho que Deus escolheu para Abraão, para nós sermos justificados, porque isso glorifica a Deus. Versículo 20, Abraão foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. E aí ele fala, em consequência, foi creditado isso a ele como justiça. Então presta atenção, Deus escolheu a fé como um caminho para justificação. E aqui nós aprendemos porque a fé está de acordo com a graça. E a graça é a obra soberana, a obra livre de Deus, que faz a promessa agora ser certa em nossas vidas. Versículo 16, fica com a Bíblia aberta. Romanos 4,16, quando diz, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Quer dizer, graça livre, soberana de Deus, que garante essa promessa de salvação, que ela é certa agora,
Porque Deus está cumprindo, tem cumprido, cumprirá. Fé é a única condição do coração que está de acordo com a graça na justificação. É fé, irmãos. Pela fé que nós caminhamos como povo de Deus, redimido, lavado no sangue de Jesus. É o que Romanos capítulo 3, versículo 27, pouquinho antes, vai dizer: onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não. Princípio da fé. Tem alguma coisa para se vangloriar? Que agora, finalmente, você é um intelectual da fé e foi convencido que Deus fez? Não. É fé. É fé. Eu creio. Deus fez. E a razão pela qual Deus escolheu a fé como caminho pelo qual a gente se acerta com Ele, nesse mundo caído, nesse mundo de dores, nesse mundo que está rompido o seu relacionamento com Deus, é que Deus quer mostrar que o caminho para a nossa justificação, para sermos justificados, é que está baseado naquilo que só Ele poderia fazer, na sua bendita, gloriosa e poderosa graça. Não tem lugar para nossa glória nesse assunto, irmãos. Ninguém aqui recebe glória alguma por ter recebido Cristo em sua vida. Não foi você que está dando uma oportunidade para o Evangelho, uma chance para Deus na minha vida. Não, não. Não tem motivo para se gloriar, para se, de uma maneira errada. A exaltação é para o Senhor apenas. A nossa salvação é um ato do Senhor, pela sua graça, bendita graça. E Ele usa a fé nisso. Onde é que está o nosso orgulho? Cai por terra. Cadê o orgulho do homem nessa história? Não tem como se sustentar diante do Senhor. Nossa salvação é certa pela misericórdia do Senhor. Nossa salvação é certa naquilo que Cristo cumpriu, porque Ele cumpriu. Porque Ele se ofereceu. Ele se entregou. Então, o nosso motivo aqui hoje, por que a gente está cantando? Porque a gente está louvando ao Senhor, com cânticos e orações apresentadas ao Senhor. Porque que, de repente, como um ato de louvor a Deus, você também se movimentou e ofertou, ou hoje, ou durante um mês, e dedica recursos financeiros, dons e talentos, tempo, e dedica para adorar a Deus. Você sabe que você está aqui sendo sustentado hoje pela graça do Senhor. Não é por causa de centavos a mais que se apresentou diante dele, não é porque finalmente você tem um talento que agora se destaca, não, é a graça, é a misericórdia do Senhor. Talvez você, aparentemente, tem um talento externo para nós aplaudirmos, mas a tua vida é esse talento nas mãos do Senhor. Você sabe que é pela graça, pela misericórdia, porque pela graça e misericórdia do Senhor, todo aquele que está em Cristo Jesus é abençoado também com algo que o Senhor te capacita para continuar servindo, para continuar multiplicando para a glória dele. Mas é pela graça, através da fé. Eu amo, eu sirvo, eu faço, pela graça. É um princípio, é nele. Então, presta atenção. Que tipo de fé é acreditada a Abraão e a nós hoje como justiça? Vamos tentar entender? Porque aqui ele cita, nesse texto de Romanos, algumas questões de Abraão, ou já está subentendido também, porque ele está com um público aqui judeu também, que sabe da sua história. Então, o primeiro ato de fé, quando Deus falou pela primeira vez a Abraão, e disse para Abraão sair de Ur dos Caldeus, foi a fé que está ali registrada em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que eu já citei. Quando Deus prometeu fazer seus descendentes de Abraão como as estrelas. Mas tem também um outro ato de fé que Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 17, um pouquinho depois. Por isso que Gênesis, irmãos, é um livro base. Você nunca se aventurou nesse livro, reserve um período para se dedicar à leitura dos 50 capítulos que vão ser bênção na tua vida, pela profundidade do texto, mas pela beleza de conhecer a história, desde a criação até Deus chamando um povo para ser seu, a partir de Abraão e tudo mais que está ali registrado. É fundamental, tá, irmãos? Na nossa fé em Cristo, o livro de Gênesis é um fundamento para você prosseguir.
continuar. E aqui está citando isso. Em Gênesis 17, Deus prometeu a Abraão um filho no ano seguinte, apesar da sua idade e da esterilidade de Sara. E nós já vimos isso porque também há um outro ato de fé em Gênesis 22, quando esse filho da promessa, ele oferece agora para ser sacrificado. Quer dizer, que fé que a gente está falando na vida de Abraão? Porque nós somos justificados naquele primeiro ato de fé, na vida inteira de fé de Abraão. Como é que funciona isso? Em Romanos 4, lembre que Romanos 4, 3 está mostrando a resposta aqui. Porque em Romanos 4, versículo 3, está citando Gênesis 15, versículo 6, mais uma vez falando sobre Deus prometendo a Abraão que seus descendentes seriam como as estrelas dos céus, referência a Gênesis capítulo 15, versículo 5, e aí diz em Romanos, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aquela fé, naquele momento, ele foi justificado. Então, o primeiro fato aqui, o primeiro ponto que a gente pode pensar, lembra, versículos 19 a 21, Paulo descreve a fé de Abraão, que ele exerceu, irmãos, pelo menos 13 anos depois de Gênesis capítulo 17. Quando você está lendo Gênesis, tem algumas brechas ali de tempo que são significativas. Algumas declarações que o acontecimento seguinte é mais de uma década depois, a sequência do texto no capítulo seguinte. E aqui a gente vê 13 anos depois aquilo que aconteceu em Gênesis 17, quando Abraão está com 99 anos de idade, e o versículo 19 está dizendo agora, sem se enfraquecer na fé, Romanos, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Então preste atenção nesses dados. Estão aqui porque essa fé acreditada a Abraão, justificando, também nos alcança ainda hoje. Uma promessa do Senhor cumprida. Mas presta atenção. Paulo vai dizer no versículo 22, em consequência, quer dizer, isso lhe foi acreditado como justiça. Por causa de uma fé anterior, há essa fé que continua na vida de Abraão. Abraão foi justificado. Nós vamos entender aqui esse ato de justificação que Deus faz de uma vez por todas e a nossa perseverança na fé. Porque o tema de hoje da mensagem é para a gente guardar sobre uma fé que persevera. Você é salvo, você é justificado, você persevera, você continua firme. Então, veja que essa fé que Abraão exerceu em Gênesis 15 foi creditada a ele como justiça. E a fé que ele continua exercendo em Gênesis 17, 13 anos depois, foi também creditada como justiça. Eu continuo aqui. Mas o que a gente conclui? Como é que essa justificação da salvação é um pouquinho de cada vez? É um processo? Como é que você olha para isso? Então a gente vai ver o que é ser salvo, justificado como um ato total. Já foi. Persevere então em obediência, em fé, crendo naquilo que já foi feito na sua vida por você. Presta atenção. A justiça de Deus, a justificação de Deus, aliás, a justificação plena do Senhor nos é dada através de um ato simples de fé. Não é sobre um Enem celestial, se você não gabaritar, olha, alguns são aprovados e outros são rejeitados. Não é isso que a palavra de Deus fala. A justificação que eu e você recebemos por meio de Cristo Jesus é pela fé. É sobre crer em Cristo Jesus. Sobre confiar na obra que o Senhor fez plenamente, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, morrendo, mas ressuscitando em seguida e ascendendo aos céus. É uma garantia de vida eterna e aqueles que estão em Cristo, pela fé,
Nós já entramos nesse processo. Eu não entendo isso totalmente, mas pela fé, Senhor, a morte já não é o medo na minha vida. Sim, a morte, o luto, ela provoca ainda choro na nossa vida aqui. Nosso coração ainda aqui, esse corpo que não foi glorificado, transformado ainda, vem a doença, dói. Vem uma situação, me constrange, tem lágrimas, tem pranto, tem sensações no coração que embrulham. Salvo, eu fui justificado, a vida eterna já está em mim, em ação. Eu espero no Senhor, mesmo nesse mundo ainda caído, cheio de injustiça e de lutas, mas eu espero no Senhor, crendo que Ele já fez, Ele já me salvou e Ele me sustenta hoje. Assim prossigo pela fé. Mas lembra de uma coisa, isso é uma certeza que nós temos na palavra de Deus revelada e aqui em Romanos 4. A justificação, ela não vem em fatias. Me dá 2 textos de justificação e lá no final me dá a última parte. Não, ninguém é justificado em partes, em pedaços. Um dia é justificado, no outro dia já não sou justificado. Sabe esse negócio? Que hoje eu estou salvo, amanhã eu não sei se eu estou salvo? Isso não está na Bíblia, tá? Isso é construção teológica sobre aquele que está em Cristo e que perde a salvação. Só que aquele que está em Cristo e é salvo, persevera. Não é sobre blá blá blá. Salvo, blá blá blá, estou na igreja. Tem consequências na vida. Tem viver a vida de fé. É por isso que é uma confusão na nossa mente. A gente pensa às vezes, poxa, mas estava firme na fé, tanto, aí vem uma luta. Irmãos, eu não sei o término da história de cada um aqui, misericórdia. Não me jogue esse peso. Mas ficamos tristes quando alguém nega a Cristo com o testemunho da sua vida, depois de ter caminhado na igreja do Senhor e afirmando que era do Senhor. Mas não sou eu que vou dizer se é ou se não era. Só o Senhor vai saber lá no término dessa história, dessa jornada. Você quer esse peso para o teu colo? Caminhar com esse peso que o Senhor não está te convidando a carregar aquilo que é dele, é do Senhor. Isso não quer dizer que em alguns momentos a igreja não precisa discernir o corpo de Cristo. Quem é a igreja do Senhor? Mas, irmãos, não vamos bagunçar esse negócio. Hoje não, o tema não é para isso também. Mas o que eu quero trazer para cá é, você foi justificado, está declarado que você é justificado em Cristo Jesus. Você creu, é pela fé. A justificação vem na vida daquele que creu e o novo nascimento, mais uma vez, não vem em fatia, não vem em fração. Quem é salvo em Cristo Jesus é salvo em Cristo Jesus porque é pela fé, é pela graça, não é pelo um bobral celestial, um curso do Enem de reforço, um ângulo, junto o ângulo, etapa e mais o que mesmo, para ver se a gente aprende alguma coisa da palavra de Deus e para com isso, não. É por isso, se você acredita que a fé é mérito, que você merecia, porque finalmente você foi uma pessoa leal, íntegra, isso, aí o caminho é outra coisa. Mas você sabe que você é salvo pela graça, pela fé, e isso é creditado a você. Senhor, obrigado, porque aquilo que dependia para minha salvação, Jesus já fez. E eu creio. Quanta coisa eu estou aprendendo. Quanta coisa Deus vai me moldando, transformando, e pensamentos, inclusive, da palavra do Senhor em termos de compreensão. A gente muda, irmãos, com o passar de tempo. Eu espero ter mudado a minha mensagem desde o dia que plantamos a igreja em junho de 2011, para quem me escuta em junho, quase junho de 2024. Espero pregar a mesma verdade, mas com uma experiência renovada do Senhor, com mais entendimento, com mais compreensão. Por quê? Porque o Senhor está me dando fôlego de vida, me dá recursos para a gente poder também aprender, se dedicar para crescer na palavra do Senhor. Mas eu já fui justificado lá atrás. Irmãos, deixa eu contar um negócio para te escandalizar. Eu nem lembro a data exata. Eu teve aquelas coisas assim, eu assistia, tinha um filme chamado Inferno em Chamas, e lá na década de 80, no início, a gente passava na igreja, cada vez que você assistia aquele filme, você aceitava Jesus de novo.
Queria ver a igreja quebrar toda a classe Cordeirinhos de Jesus, que era o grupo infantil da igreja. Além da pipoca que era compartilhada nesses encontros, eu quero Jesus, lógico que eu quero. Quantas vezes eu recebi Cristo na minha vida? Em acampamentos e tudo, naquela questão da imaturidade ou da maturidade infantil, proporcional. Porque o medo, a insegurança, tudo está ali em construção ainda no seu espaço. Mas eu fui batizado ali em torno dos meus 13 para 14 anos. Preciso até rever a data que eu tenho anotado. Minha mãe deve ter anotado em algum lugar. E faz tempo mesmo. Agora estou chegando, daqui a pouco vai fazer 40 anos já. Olha só que loucura. O tempo não para. É de batismo. Né? E aí? Eu lembro que fui batizado. Eu lembro do que eu estava fazendo. Assim como vocês que foram batizados ontem, juniores, adolescentes, jovens, com Cláudio, que foi mais adulto ali, lindo testemunho também, que nós ouvimos quando eles estiveram aqui na classe, no tempo de estudo com eles. Por que a gente celebra ali o batismo com toda a igreja testemunhando? Para que essa memória fique no teu coração, como uma tatuagem bonita. Espiritual, né? Por favor, não vai fazer agora a tatuagem aí, falar que o pastor falou para fazer a tatuagem do batismo com a data, né? Aí o cara vem aqui igual o papai, né? Aí é outro assunto. Cada um. Eu não vou nem entrar nessa. Mas guarda isso no teu coração. Vai vir lutas e dificuldades. Por que te sustenta? Porque é pela fé. Não é de acordo com a adversidade que eu sei se eu sou amado ou não. É pela fé, é pela graça. Eu batizei um dia, afirmei que Jesus era meu Senhor e Salvador. Porque ali não é o ato da salvação. A salvação já tinha acontecido no teu coração. Ali você testemunhou da obra interior de Cristo, de uma maneira exterior. Nós falamos isso e da importância que é fazer isso diante do corpo de Cristo, igreja. Bendito seja o Senhor por isso. Mas a obra da justificação completa, plena, perfeita, foi feita em Cristo. E por causa dele, eu sou justificado. É na hora. Não é daqui a meia hora, não é daqui 4 campanhas de jejum e oração, não é depois de 10 congressos, é por causa de Cristo. Então, Deus, por tudo que Cristo fez na minha vida, e porque Deus me creditou agora essa justiça na minha vida, Ele vai garantir a nossa perseverança na fé. Não é porque agora eu sou um valentão do Senhor e nada vai me derrubar. Misericórdia. Não é porque agora, finalmente, batizei, estou firme na igreja, estou aprendendo, estudando, dedicando, servindo. Irmão, todas as coisas que podem ser bonitas, belas para o Senhor, glorificar o Senhor nesses atos, nenhum problema com isso. Mas eu sei que é o Senhor que me sustenta a perseverar na fé. É pela fé que é acreditada a justiça, e é pela fé, porque Deus vai me sustentar, que eu vou perseverar. É a certeza que a gente tem nesse texto, que o próprio Deus é que nos garante que nós iremos perseverar nesse caminhar. E presta atenção, ninguém será perfeito na fé. Você não tem texto algum na Bíblia falando sobre perfeição na fé nessa vida, mas fala sobre perseverar. Perseverar. Qual que é o mood hoje, né? Na linguagem dos jovens hoje? Você percebe que nada se persevera? Nada dura? Emprego? Ficar 5 anos no mesmo emprego? Que negócio é esse? Não sei nem se eu vou terminar 10 meses depois. Por causa de que tem atrito, que tem um não, e já mudo, porque tem oferta de trabalho. Tem muita coisa hoje que realmente o pessoal é bom, tudo. Eu não quero questionar sobre mudança nos tempos, irmãos. É claro que os tempos estão mudando. Mas perseverança está virando um negócio que não tem significado, é um significado fluido, sabe? Líquido. Não, perseverança aqui em Romanos é a nossa firmeza aqui. O Senhor nos ajuda a perseverar. Sabe esse lance de perseverar no casamento? Com a facilidade que eu tenho hoje para me separar? Para quê? Vou pagar esse preço? Já eduquei os filhos? Já paguei todas as contas que precisava? Não.
E ainda encontro pastores aí que vão abençoar. É loucura. Por quê? Porque não há perseverança. Não estou falando sobre outras situações que são bem tristes. Estou entrando nesse mérito. Estou falando da época que a gente vive e não persevera. Começa um curso de inglês, me prometeu que era em 3 meses. Quer dizer, já era um anúncio enganoso. Ninguém aprende inglês em 3 meses, de forma alguma. Tem travesseiro. Sabe aquele curso de travesseiro que era para você colocar, né? No meu tempo era colocar o Walkman, né? Embaixo do travesseiro, lá, a fita cassete. Né? Hoje você colocaria o celular. Além de ser perturbado pelo celular em si, com as notificações durante a noite, imagina. E acha que vai lá dormindo, vai entrar o inglês. Não, porque eu estou treinando minha mente para pensar em inglês. Né? Não vai funcionar, viu? Deixa eu te contar, infelizmente. Muda o método. Por quê? Porque para aprender outra língua tem que perseverar. Estava lendo um livro chamado Gospel Fluency. É a ideia do autor, pastor Jeff Vanderstelt. Acabei agora esses dias, esse material ainda não foi traduzido para o português, mas é um querido pastor. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo em Vancouver, num congresso de plantadores de igreja em 2017. Eu já conheci o material dele, aí ele me presenteou com o livro. Foi maravilhosa a experiência. Me identifico muito com o ministério desse pastor. Ele tem esse livro falando de Gospel Fluency, quer dizer, ser fluente no Evangelho. E aí ele conta a experiência dele aprendendo espanhol. Num determinado momento da sua vida ali, estava no seminário, se preparando, fazendo faculdade. E aí ele pega um grupo, vai com um grupo de alunos para a Espanha, para aprender espanhol. E vai passar lá semanas, um ciclo de, eu não lembro agora exatamente os meses que eles ficam, um período curto, mas intensivo. E aí ele cai na casa de espanhóis que não falavam nada de inglês, e ele teve que falar espanhol ali na marra, manhã, tarde e noite, na convivência do curso e tudo. E aí ele conta da diferença que foi a experiência dele para aprender o espanhol e daqueles americanos que ficaram hospedados na casa de espanhóis que falavam inglês. E aí, na casa onde ficava hospedado, falava inglês, porque o pessoal queria praticar o inglês deles. E no término ali de 2, 3 meses, a diferença no grupo, sobre quem aprendeu com mais fluência e com menos fluência. Já sabe o resultado. E aí ele faz o paralelo disso com a fluência no Evangelho. Você tem falado do Evangelho? Porque você aprende o Evangelho com aqueles que falam o Evangelho. A mesa onde as situações do lar, da vida, tem o Evangelho. Agora, se você senta em lugares que fala menos Evangelho, término do ano, menos do Evangelho você tem em você. Porque é falando do Evangelho que você aprende do Evangelho, não apenas lendo o Evangelho, e ler faz parte. Aqueles que estão lendo o devocional, a Bíblia todo, o ano todo, estamos virando para logo, semana que vem, acredite, estamos em junho. Já lemos um livro de mais de 200 páginas, não é? Ou perto disso. Quer dizer, é como se você já tivesse lido o primeiro livro. Para muitos irmãos. É um marco, porque a pessoa não tem a prática da leitura. Só pela prática de ler uma página por dia, o que é o mínimo, do mínimo, já destravou um negócio da prática num país que não tem o hábito e o incentivo à leitura e o acesso. E aí, quem da igreja, eu não estou falando por legalismo, por favor, mas a igreja que está lendo o devocional desde janeiro, estamos para chegar em junho, é uma. Aqueles que não estão engajados nessa leitura, ainda é tempo. Porque em dezembro a gente vai ter uma outra maneira de considerar algumas coisas. Por que você está fora desse compasso? Quer falar da fluência do Evangelho, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, mas não tem se provocado a ter o Evangelho na vida, no dia a dia, nas coisas básicas. Tá? Ir um pouquinho mais profundo e prosseguir nisso. Onde é que você está nessa caminhada de influência da palavra de Deus, de vida com Deus? Pequenos grupos da igreja, irmãos, a gente sabe de dificuldades, situações particulares que na semana limitam. Mas aqui a gente tem a linguagem bem clara sobre pequenos grupos, ministérios onde servimos e a regularidade dominical de congregar. Tudo isso são camadas onde o Senhor vai trabalhando nessa fluência do Evangelho.
Misericórdia se você depender só da meditação da palavra, da pregação da palavra, de um púlpito de domingo limitado por 45, 50, 55 minutos. Isso é que te sustenta entre um domingo e o outro. Na fé em Cristo Jesus, num mundo perturbado que nós vivemos, num mundo de tantas vozes competindo pela tua atenção. E você sabe que entre um domingo e o outro, olha o tanto volume de coisa que acontece na vida de cada um aqui. Com mais intensidade ou menos intensidade naquilo. Hora de despertar. Hora de prosseguir. E aqui a gente está prosseguindo o quê? Vamos terminar esse capítulo 4. Eu quero voltar nele aqui para poder continuar e terminarmos. Porque isso aqui é base na nossa fé. Entender que o Senhor nos creditou a justiça prometida a Abraão, porque pertencemos a essa descendência agora espiritual e, enfim, daquilo que o Senhor tem feito na história da sua igreja, isso nos alcança hoje e é pela fé. Fé que confirma a obra da graça do Senhor. E vamos perseverar, porque é o Senhor que nos sustenta nesse caminho. Você vai perseverar porque o Senhor vai te guardar nesse caminhar. Talvez hoje você está um pouquinho mais arranhado na luta. Enfim, o cabelo está... Eu já não tenho mais essa crise, mas o cabelo está mais desarrumado, porque a semana foi difícil. A alma está chacoalhada por várias e várias coisas, mas o Senhor é aquele que vai te fortalecer para perseverar no caminho. Você não é definido pelo momento da luta. Você não é... A sua vida em Cristo não se resume porque nessa etapa da vida até aqui, perturbação não. Nessa etapa da vida até aqui, talvez perturbada, talvez cheio de percalços que você não se alegra, mas por causa de Cristo Jesus, meu passado, presente e futuro são redimidos na graça e misericórdia do Senhor, são ressignificados pelos propósitos eternos do Senhor. E eu estou nisso. O Senhor me sustenta para perseverar, porque Ele já me justificou. Ele já me salvou. Ele já me perdoou, mas Ele continua a trabalhar na minha vida. É hoje e no meu amanhã. Por isso, irmãos, olha para o teu passado. Mas o teu passado em Cristo Jesus, ele não te esmaga mais. Os atos do teu passado hoje tem a cruz de Cristo aí para você lembrar. Bendito seja o Senhor da minha salvação, porque eu prossigo e dou o próximo passo na vida pela fé do Senhor Jesus. Por isso que Romanos 8:30, o Senhor fala através de Paulo aqui, e aos que Deus predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Você é justificado? Amém? Mais uma vez, você é justificado? Amém? Então você será glorificado também. Ele já disse, ele já falou que fará. Fica firme onde você está hoje. No momento que você está vivendo, fica firme sabendo, o Senhor é comigo. Porque Ele já me justificou. E aqui o texto diz que Ele irá também glorificar. Romanos 8:30, guarda essa palavra do Senhor para a tua vida. Irmãos, a vida eterna é uma verdade para nós. Hoje, amanhã plenamente, mas hoje. Porque pela fé. Pela fé. É por isso que é lindo a gente aprender na palavra de Deus. E esse conceito da justificação, a gente entender que é o próprio Deus que está trabalhando, está empenhado, se eu posso usar essa palavra, em nos guardar como suas ovelhas, para não permitir que a gente se afaste plenamente, completamente. Talvez a tua vida foi mais para cá, para lá, eu não sei o significado disso, você sabe, eu sei na minha vida, na minha história. Mas o Senhor não deixou eu ir plenamente lá e cair do penhasco. Isso não. Primeiro porque eu não estou na parábola, na história do porco. Sou ovelha do Senhor. Não confunda as histórias. Nenhuma ovelha do Senhor vai cair precipício abaixo. E preserva. Agora, as lutas espirituais que você vive, aquilo que você tem, basta uma palavra do Senhor. Que haja libertação na tua vida, vitória do Senhor, mas na proporção que essa palavra também abrange.
Não numa paranoia evangélica de solução de problemas, que também a palavra de Deus não diz sobre isso dessa maneira, mas diz que Ele trabalha na nossa vida para nos sustentar, para perseverarmos. Você está orando por seus filhos, que hoje você talvez use a palavra no meio aqui evangélico, que estão desviados, longe dos caminhos do Senhor? Continua orando. Continua orando, amando, dentro do possível, colocando os limites que cada um vai saber lidar com isso, mas a nossa postura não é falar além daquilo que não é necessário nessa discussão. Deixa com o Senhor. Eles são do Senhor, ele ou ela é do Senhor, seu cônjuge é do Senhor, continua orando. Está no meio da adversidade, mas continua orando. Tem outro problema relacional aí que você pode dar um nome no teu coração, não precisa falar em voz alta, por favor. Orando. Continua clamando por misericórdia do Senhor. Por quê? Porque esse andar da história, irmãos, não sou eu que desvendo, é o Senhor. Nosso papel não é desvendar o que vai acontecer na segunda-feira que está por vir. A questão é perseverarmos hoje. Por quê? Porque o Senhor vai nos sustentar amanhã para continuarmos perseverando. E quando a gente chegar aqui pela misericórdia do Senhor no próximo domingo, eu vou saber que é pela misericórdia do Senhor. E eu sei que é pela fé, que é pela graça. E quando eu chego nesse espaço, eu falo, uau, não é que o Senhor me guardou mais uma semana? Ou você chega aqui, eu estou falando isso, irmãos, por favor, não falo para pisar em ninguém, para ser grosso com ninguém, eu estou falando para a gente pensar, refletir. Você chegou aqui entre um domingo e outro, simplesmente achou que passaram-se os dias, você foi o privilegiado celestial que chegou aqui? Que é o bonzão e aqueles que morreram nessa semana, ou foram acidentados, ou foram perturbados, eram pessoas não amadas do Senhor? Na verdade, a gente chega entre um domingo e o outro, e um monte de coisa que acontece na semana, eu falo, não sei, só sei que o Senhor me guardou até aqui. Só sei que uma semana e outra também é mais perturbada em tal área, em tal situação, como você. Mas o problema é, persevera. Continua perseverando no Senhor. Porque hoje o mundo quer ensinar que esse papo de perseverar é muito chato. A vida é breve, a vida é curta. Curte a vida do jeito que você bem entender. O papo de Deus, depois você descobre lá na frente se vale a pena ou não. Vai transar, vai para o sexo, vai para as drogas, vai para ter experiências transcendentais, que na igreja é muito paradão. Então deixa eu usar meus alucinógenos para ver as coisas espirituais com outra cor. Porque é isso que é o efeito da bebida, esse é o efeito da droga, esse é o efeito do sexo desenfreado. Mas esse é o caminho de Satanás, solto nesse mundo aí, para trazer morte e destruição. Porque ele veio roubar, matar e destruir. Que a palavra de Deus fala. Você está com pensamentos de morte, de destruição, e que tua vida não vale a pena, isso vem de Satanás, contra a tua vida. Porque a palavra de Deus diz em Cristo Jesus que você é amado do Senhor. Ele entregou a sua vida por você. E é pela fé e pela graça que você vai viver o dia presente e o dia de amanhã. Pela graça e misericórdia do Senhor. Firmes nas promessas do Senhor. Então, irmãos, fidelidade de Deus na nossa vida, aquilo que Filipenses 1,16, Paulo vai dizer ali. Ele vai completar aquela boa obra em nós, até o dia de Cristo. Ele vai completar. Ele vai completar. Quem sou eu para prever o que vai ser vitória, o que vai ser luta na tua vida, porque nem na minha eu consigo às vezes discernir direito. Eu só sei que a palavra é para o povo de Deus, aqueles que ele salvou. 1 Timóteo 6,12, Paulo diz assim, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Não é qualquer tipo de combate. Tem lutas que não vale a pena enfrentar, mas tem um bom combate da fé. Aquele dá nome, esse em frente. Nesse aqui, continue alistado nessa batalha. Tem outras que não. É
Essa aqui é uma graça que a palavra de Deus nos ensina. Fica firme. Ele vai cumprir. Ele vai nos guardar. Nossa segurança na vida eterna, é que é o Senhor que nos manterá seguro até a hora que Ele disser que é o fim. E o fim, que não é o fim, que é um novo tempo eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. É a nossa esperança. É a nossa segurança eterna que a gente está falando aqui. Irmãos, lutas, não sei o que é. Mas 1 Coríntios 1,8, Paulo diz, Ele, falando de Deus, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando sobre talvez. Ele está falando que nós seremos, por causa de Cristo. Ele fez, Ele justificou, Ele nos salvou. 2 Coríntios 1:22 diz que Deus nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Espírito Santo de Deus é nossa garantia do que está por vir. Com choro, com alegria, com livramento, com outras situações. Mas o Espírito Santo de Deus, que cada um que está em Cristo hoje é selado, é a nossa garantia. Fica firme. Ainda em 1 Tessalonicenses, Paulo mesmo ainda vai dizer em capítulo 5, versículos 23 e 24, ele diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não posso deixar de falar um texto que eu não vejo a hora que o Senhor permita da gente pregar aqui na igreja. Romanos capítulo 8, versículo 30 e depois para o versículo 35. Paulo diz assim, os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Nós já lemos isso. Mas aí no versículo 35 ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Onde é que você está? Eu não sei, mas fixe o seu olho em Cristo. Onde é que você está no dia de hoje? Não sei, mas olha para Ele. Olhe para a sua justiça que é acreditada a você hoje pela fé. E é o Senhor que te promete, a mim, a você e a cada um de nós. Fica firme nele, porque não são as circunstâncias que irão nos afastar do Senhor. É Ele que nos levará em segurança até o nosso verdadeiro lar, na presença do Senhor. Fique em pé na presença do Senhor agora. Vamos orar, vamos confiar. Eu não sei, às vezes você está no meio de escuridão, de lutas, mas considere a palavra de hoje para a sua vida. O Senhor te sustentará. Olhe para Ele, que a fidelidade é dEle. E Ele promete nos preservar, nos guardar até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, bendito seja o Senhor por Tua palavra. Bendito seja o Senhor, Pai, porque no meio de lutas e situações que meus irmãos e irmãs aqui vivem, que a nossa igreja vive, que a minha família e a minha casa também vive, mas em todos os tempos o Senhor tem nos sustentado e guardado, e nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, por mim, pelos meus irmãos aqui, por esta igreja, pelo Teu povo. Obrigado, Senhor, porque é pela fé
que a sua justiça é acreditada a cada um de nós. É pela fé e tua graça que nós somos hoje, Pai, sustentados e podemos perseverar. Bendito seja o Senhor por isso, porque alguns irmãos aqui precisam hoje dessa palavra para perseverarem. Sustenta, guarda. Que o Senhor possa nos preservar até a próxima semana. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Senhor. Guarda-nos nessa semana que estamos entrando, nesse mês que está por vir agora, por dias que estão na iminência de surgirem diante de nós. Senhor, não sabemos do dia de amanhã, mas sabemos que o Senhor já está lá, nos sustentando e guardando. Assim cremos. Bendito seja o nome do Senhor. Sustenta a tua igreja. Que hoje, Pai, a tua salvação alcance o perdido. Que hoje o teu perdão alcance aquele que precisa ser perdoado e perdoar. Que hoje a tua misericórdia e graça renove as nossas forças. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.